E assim, existem propagandas de apelo racional e as de apelo emocional. Quais são as diferenças entre elas? Mariana, se a gente considerar que o apelo racional, na verdade, e que é o objetivo primeiro, pelo menos dos professores e estudiosos de saúde pública e alguns que são preocupados com a ética na propaganda de medicamentos, nós vamos perceber que o racional ele leva à informação, que é o que, na verdade, deveria acontecer. Tá? O que nós percebemos é que, na maior parte do tempo, e isso já é uma herança cultural, é histórico isso na propaganda no Brasil, em especial na propaganda de medicamentos, sempre foi utilizado o apelo emocional. Ou seja, o medicamento como uma promessa, né, o salvador e a doença como o grande mal. Então, isso sempre foi acompanhado historicamente nos estudos de propaganda de medicamentos e os estudos que envolvem a indústria farmacêutica, não só no Brasil, mas mundial. O que acontece aqui é que existe, e aí a gente pode falar um pouquinho mais do nosso país, é que existe um certo exagero e que chega a beirar muitas vezes a enganação e ao abuso. Aí é algo sério. Falando em abuso, tem algum exemplo de alguma propaganda abusiva? Ferveu, tomou, passou é algo que me parece imediatista e que promete uma cura imediata. Eu acho que é em cima dessas promessas que cada vez mais a Anvisa vem trabalhando, o CONAR, que regula a propaganda no Brasil, também tem um interesse bastante grande no sentido de moralizar. E também o IDEC e outros órgãos e ONGs que vêm a proteger aí o próprio consumidor. Ou seja, nesse caso, não é um simples consumidor, somos todos nós, pessoas, seres humanos. E, professora, na hora da criação de uma propaganda de remédio, o que é preciso levar em conta? Bom, eu acho que é primeiro o bom senso. Levar em conta que nós estamos falando com pessoas, nós estamos falando com saúde e nós estamos falando com algo bem maior e que envolve não apenas uma consciência, mas também um consumo desenfreado. Não sei se você tem essa informação, mas o Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos do mundo. Ou seja, nós somos um dos recordistas em automedicação. Portanto, muitas pessoas morrem, vêm a falecer por conta de excesso de consumo de medicamento. E grande parte não é, aliás, a maior parte não é de uma maneira racional. As pessoas não têm essa informação, as pessoas não têm acesso a essa informação como deveriam ter. Uma bula de medicamento, ela não dialoga com o próprio usuário, que seria, no caso, o paciente, o doente. Entendendo também que toma-se remédio quem precisa e quem procurou um médico e teve um auxílio para isso. Isso não é uma realidade nossa. Então, na criação da propaganda, nós temos agências, cada vez mais agências de publicidade que se preocupam com quem seguir as leis, até porque existe uma fiscalização, existe uma multa para aquela propaganda que não respeita o que a Anvisa indicou, tá? E que não segue todo um elenco de restrições, de uso de termos e etc. Então, assim, o que a gente percebe é que cada vez mais as campanhas, elas vêm procurando um espaço, um foco, com agências especializadas e com profissionais de criação, que mesmo com todas essas restrições, de alguma maneira, criam e elaboram algumas campanhas que sejam esclarecedoras. Algumas ainda abusam, apelam um pouco, mas cada vez mais as agências vêm se especializando nesse tipo de propaganda, a propaganda de medicamentos de OTC, ou seja, de venda livre. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço esse convite e me coloco à disposição de vocês aí do Tela Universitária. No último dia 9, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul recebeu uma delegação de 5 gestores vindos da província de Yunnan, na China. Os representantes chineses procuraram a USCS com o objetivo de conhecer melhor a economia no país. Buscavam, para tanto, uma universidade brasileira que oferecesse o curso de economia e estivesse situada em uma cidade industrializada.
A Câmara de Comércio Intercontinental Brasil-China, a BCC, procurou a USCIS, que aceitou organizar a reunião. Além da comitiva, também estavam presentes representantes da BCC, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho de São Caetano do Sul, o presidente do Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul e o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Representando a universidade, estavam a professora Marlene Leviola, do Núcleo de Estudos Econômicos da USCIS, o pró-reitor, o professor Joaquim Celso Freire, e presidindo a mesa de debates estava o reitor da universidade, o professor Silvio Augusto Minciotti. Após a visita ao Brasil, a comitiva continua visitando a América Latina. Pretendem conhecer também a economia argentina e a chilena.